Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Apóstolo André Luiz de volta para mais um conteúdo aqui no nosso canal e desde já peço os seus likes para fortalecer o nosso canal. Eu sei que às vezes os conteúdos de pouco entendimento, às vezes as pessoas não entendem o nosso propósito, o nosso ideal propósito aqui no nosso canal, mas é exatamente por isso que hoje eu quero falar um pouco sobre isso, o real propósito deste canal, deste nosso canal. Então eu gostaria que você ficasse comigo e gostaria também que você compartilhasse esse vídeo com alguém e gostaria que você sempre deixasse o seu comentário. Agradecer a todos que comentam os nossos vídeos, você que nos apoia, que está sempre nos trazendo notícias, sempre nos trazendo informações, compartilhando as suas ideias conosco. Eu louvo a Deus pela vida de todos. Quero comentar um pouquinho sobre o real propósito desse canal e passar de novo o vídeo em que um pastor foi pregar em Canudos, no Rio Grande do Sul, e porque pregou uma palavra de adultério, denotando que o pastor local estava em adultério, saiu debaixo de pancada do altar, expulso pelo pastor, e as informações é que a segunda pastora, esposa do segundo pastor, deu tapa na cara dele a ponto de sair sangue de sua boca. Você vai perceber no vídeo. Eu vou deixar você com o vídeo e depois eu volto comentando um pouquinho do vídeo e um pouquinho sobre o propósito do nosso canal, porque eu acho que as pessoas ainda não pegou o time, ainda não compreenderam o real propósito deste canal Cabeça de Bíblia Oficial. Olha o que a mulher do pastor fez comigo, porque eu preguei a verdade. Aqui em frente, a mulher do segundo pastor. Adúlteros! Adúlteros! Olha lá o que ele fez comigo lá. Me espancou, me bateu, me enforcou. Filma isso, eu falei a verdade. Eles não gostaram de ouvir a verdade aqui na Vila das Flores. Muito bem, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, eu fiz um vídeo falando sobre este assunto e aí muitas pessoas questionaram dizendo: olha, e se for mentira? Quero dizer a você, primeiro, se for mentira, glória a Deus. Se for mentira, obviamente eu venho aqui me retratar, pedir perdão ao pastor de Canudos, perdão à igreja em Canudos, Rio Grande do Sul, e a todos os meus inscritos. Não tenho dificuldade nenhuma para retroceder, porque a verdade é absoluta. Nada há contra a verdade, senão a verdade. João 8,44 diz que o pai da mentira é o diabo. Eu não sou filho do diabo. Se é mentira, eu tenho total humildade de vir reconhecer o meu erro e venho me retratar. Outras pessoas também comentaram o conteúdo que eu fiz falando sobre o escorregão do Abílio Santana, quando foi entrevistado pelo Diego Ganoli, muito bem entrevistado. Parabéns, Diego Ganoli, você é um cara muito inteligente, obrigado pelas suas palavras no nosso canal. As pessoas estão falando que nós estamos buscando oportunidade para fazer sensacionalismo e para alcançar likes em cima da situação alheia. Não é verdade, gente. Nós temos um propósito nesse canal. Outras pessoas estão falando, quando nós comentamos o caso Flor de Lis, é porque nós estamos usando a desgraça da Flor de Lis e de toda a sua família para adquirir likes e ficar famosinho na internet. Não, não é verdade, senhoras e senhores. Não é verdade. Nós temos um propósito desse canal. Nós temos um propósito desse canal. O primeiro propósito desse canal é lutar contra as heresias, os desacertos, os exageros que há no meio cristão, que há no evangelho. E não é só porque eu sou pastor de igreja, apóstolo de igreja, que eu devo ficar calado diante de todos os erros, desacertos e aberrações que nós estamos vendo, assistindo, ouvindo nos últimos dias. Pastores se prostituindo em cima dos altares, cantoras se prostituindo junto com pregadores em cima de altares. Olha os escândalos de 2020, de 2021. Absurdo. Minha calopsita cantando, até ela concordou. Então, senhoras e senhores, não há como eu ficar calado. Por quê? Porque eu tenho um propósito desse canal. E o propósito deste canal é exatamente confrontar os desacertos. Quando eu estou confrontando os desacertos, eu não estou me colocando em um patamar de mais justo, de mais santo, de mais crente. Não. Quando eu estou me colocando como um confrontador desses desacertos, dos erros que a gente encontra, dos exageros do meio cristão, na verdade eu estou cumprindo um chamado. Eu estou cumprindo um propósito, só que fora do altar.
só que fora da tribuna, só que fora das quatro paredes. É exatamente isso. Eu estou confrontando os desacertos da igreja. Isto é um chamado. Nós fomos chamados para isso. Um profeta de verdade, um arauto de verdade, um pregador de verdade, ele fala a verdade e doa quem doer. É exatamente isso que eu quero passar para vocês, senhoras e senhores. Nós temos um propósito e um chamado. Só que esse chamado também está sendo exercido neste canal. Mateus capítulo de número 22, verso 14. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Eu fui chamado e escolhido para confrontar o pecado. Eu fui chamado e escolhido para confrontar os desacertos. E nós, com a ajuda de Deus, do meu filho e de muitos amigos, elaboramos, criamos este canal, Cabeça de Bíblia Oficial. Então nós não estamos aqui querendo ficar famoso, porque se eu quisesse ficar famoso, eu tinha aceitado a proposta dos Gideões em 2001 e tinha aceitado a proposta dos Gideões em 2019. Então não há no meu coração famosidade, não é isso que eu estou buscando. Eu estou buscando fazer o meu papel, eu estou buscando me colocar na função pela qual eu fui chamado. Paulo nos ensina que cada um de nós temos que ficar na posição pela qual fomos chamados, e eu estou na minha posição. Há um direito em Deus de apregoar a verdade. Doa quem doer. João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Agora, há um preço para esse chamado. Há um preço muito caro. O chamado traz lágrimas, o chamado traz calúnia, o chamado traz guerras, o chamado traz desânimos, o chamado traz conflitos, o chamado traz solidão, porque a gente perde amigo, faz inimizades. O chamado traz cobranças, a gente fica sendo pesquisado, avaliado, rotulado quase todos os dias. O chamado traz muitas responsabilidades. Uma das responsabilidades é ir e ensinar. Este é o meu papel. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. A segunda responsabilidade é ir e pregar. A terceira responsabilidade é ser testemunha de um evangelho puro e pleno. Atos capítulo 1, verso 8. E a gente paga um preço muito alto por este chamado, porque o chamado traz estresse, a gente fica aborrecido, a gente fica entristecido, além das cobranças, além da perseguição, a calúnia é muito grande, a fofoca é muito grande, as pessoas jogam contra o nosso ministério. Eu já fui chamado de feiticeiro, já falaram que eu sou adúltero, já inventaram tanta coisa. Isso não vem de fora não, isso vem de dentro, do meio do povo de Deus. Sabe quem mata mais crente? Não é o diabo. Quem mata mais crente é os próprios crentes. Eu fui chamado para pregar a verdade. Esta é uma verdade. Ah, mas eu nunca vi o macumbeiro falar de macumbeiro, eu nunca vi o católico falar de católico, porque eles ficam se escondendo atrás dos seus erros. Nós temos arautos que impõem a verdade sobre o erro. O erro tem que ser confrontado. A Bíblia diz, olha aí o texto, ai daquele que sobrevier ao escândalo. Então, esse chamado é um chamado que tem um alto preço. Vivemos perseguições, às vezes vivemos pedradas grandiosas, vivemos machucaduras terríveis que as pessoas não veem, não enxergam, tudo por causa do ministério. Sabe, a gente sente medo às vezes, a gente se sente perdido às vezes, porque o chamado traz grandes perseguições, senhoras e senhores. Não é fácil falar a verdade. Tira uma base. Se esse canal fosse para falar besteira, se esse canal fosse para pegadinha, eu já teria mais de 10 mil inscritos, mas como é para falar a verdade, pregar o evangelho sempre à luz da palavra, eu estou quase um ano querendo chegar a 10k, não chego, porque as pessoas não querem saber de Bíblia, as pessoas não querem saber da verdade, as pessoas querem saber da fofoca, não da verdade elucidada através do fato ocorrido. E este é o propósito do meu canal. Quando existe um fato, como aconteceu desse rapaz lá em Canudos, no Rio Grande do Sul, ele pregou o evangelho, falou a verdade, precisava o pastor bater nele, expulsar ele do altar daquela forma? Acabava o culto, conversava com ele pessoalmente, não geraria um escândalo, agora o Brasil inteiro está sabendo aquela situação. Aí nós queremos ganhar views, nós queremos ganhar like. Não, senhoras e senhores, o propósito desse canal é mostrar a luz da Bíblia, o que é certo, o que é errado, dentro da nossa instituição, dentro do contexto cristão. Essa é a nossa ideia. Mas o chamado também nos faz sorrir, nos traz alegria, nos faz jejuar mais, nos faz orar mais, nos faz ler mais a Bíblia, nos faz ser mais próximos de Deus, mais íntimos de Deus.
Deus, nos faz ter comunhão com o Pai. O chamado é lindo, é maravilhoso. A gente paga um preço alto? Pagamos, porque esse chamado traz algumas dores, mas traz também alegrias e vitórias. Então o nosso propósito, eu quero resumir aqui, primeiro, é confrontar os desacertos. Segundo, nunca, jamais é ganhar likes, views sobre as desgraças dos outros. Não, tanto porque, meu irmão, bem-aventurado é esse menino que pregou o evangelho e que saiu com a boca ensanguentada. Bem-aventurado. Observe o Mateus capítulo 5, se eu não me engano é o 12 ou 13, eu vou colocar aqui. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque esses verão a Deus. Então, sabe, a gente apanha, a gente sofre, mas Jesus chama esse menino de bem-aventurado. Ele foi lá, pregou o evangelho, foi esbofeteado, saiu sangue da boca, um escândalo terrível, mas Jesus está chamando ele de bem-aventurado. E eu estou evidenciando aqui no meu canal, para vocês verem qual o preço que a gente paga para falar a verdade. A verdade tem que ser dita, doe a quem doer. Fica de biquinho, porque hoje em dia a gente percebe que existe mais crentes tucanos na igreja do que ovelhas. Porque a gente não pode falar nada que já gera um biquinho. A gente não pode falar nada que a pessoa já quer sair da igreja. A gente não pode falar nada que a pessoa já sai falando mal do pastor, do apóstolo, da bispa, da pastora. A igreja é ruim, a igreja é mal. Por quê? Porque a gente confronta com a verdade. Gente, só a verdade liberta. Nós estamos fora das quatro paredes. Nosso canal, ele se propõe a mostrar os desacertos. Não é falar da nossa instituição, não é apenas expor os defeitos, problemas e desacertos da nossa fé. É mostrar que ainda existe remanescente que não comunga, que não aceita os desacertos que existem dentro da igreja do Senhor Jesus. Então esse é o chamado, é complicado, é difícil. O chamado é tão difícil, senhoras e senhores, que um grande profeta teve que se esconder na caverna de medo. Ele enfrentou, confrontou, bateu de frente, mas chegou uma hora que ele falou, puxa vida, estou me sentindo só. O chamado traz solidão. Por quê? Porque não traz views. As pessoas pensam que a gente quer like, não é só isso não, gente. Se eu quisesse like, eu faria outro tipo de canal. O meu canal não seria de exposição do evangelho, mas seria de entretenimento. Aí eu teria mais views e mais inscritos. Mas o meu canal é para confrontar os desacertos. Falo sim da Flor de Lis. E alguém pergunta, e se ela foi inocente? Me retrato, vou ao Rio de Janeiro pessoalmente e peço desculpa. Peço perdão. Digo para ela que errei, que vacilei. Venho aqui no meu canal e exponho. Digo que errei. Se ela estiver mentindo, vou continuar pedindo justiça. Porque trata-se de um colega do reino, trata-se de uma situação que aconteceu dentro da igreja, trata-se de uma pastora, de uma cantora, de um pastor morto com 30 perfurações. Trata-se de um evangelho que está sendo deturpado por causa das práticas inaceitáveis no meio do povo de Deus. Então, gente, eu quero deixar claro a vocês que o objetivo do canal Cabeça de Bíblia Oficial não é apenas ser famoso, não é apenas likes, é mais do que isso. É a luz da palavra atingir você de alguma forma, mostrando que o evangelho não é ruim, o evangelho não é mal, o evangelho não causa mal, o evangelho não quer o seu mal. O evangelho não quer o seu dinheiro, o evangelho não quer você longe de Deus, ao contrário. O evangelho quer aproximar você de Deus através de Jesus. Só que o que acontece são erros humanos. Quem faz a igreja são os humanos. Os humanos erram, não é o evangelho que erra, é os humanos que erram. Nós somos a carta que o mundo precisa ler. O mundo não quer ler a Bíblia, o mundo quer nos analisar, nos avaliar. E se nós, com a nossa conduta, com a nossa postura, cairmos nos desacertos, nos erros que nos últimos anos está acontecendo no meio da igreja do Senhor Jesus, o evangelho é deturpado, mas o evangelho é pleno, é santo, é puro, não falha, não erra, não engana, não mente. Então a ideia do canal é sempre confrontar a luz da Bíblia, sempre terá um texto bíblico para confrontar alguma situação, algum assunto, seja político, seja não político, seja de ideologia feminista, seja de LGBT, seja do que for. Sempre teremos um texto bíblico para nos basear nos nossos comentários. Eu gostaria muito que você nos entendesse. Esse vídeo vai com 18 minutos, mas eu acredito plenamente que você entenderá o projeto Cabeça de Bíblia Oficial, e eu tenho certeza que a partir desse vídeo, você que tem costume de assistir os meus vídeos, vai começar
a se inscrever, porque hoje nós fizemos um levantamento, eu e meu filho fizemos um levantamento aqui no nosso canal, na nossa conta, e a gente percebeu que 60% das pessoas que nos assistem ainda não são inscritos, ainda não são inscritas. 60%, gente, é muita gente. Nosso canal já está chegando a quase 600 mil visualizações, é muitas pessoas. Eu preciso que você seja inscrito. Por quê? Porque compartilhar também é evangelizar. Porque visualizar e compartilhar os nossos conteúdos também é evangelizar. Porque nós estamos confrontando o desacerto, expondo os desacertos na igreja, não concordando com doutrinas, com dogmas, não aceitando os pecados que estão mascarados, que estão escondidos dentro da igreja. Esse é o nosso papel, senhoras e senhores. Esse, na verdade, é o papel de um chamado, o papel de um arauto, um papel de um escolhido, o papel de um profeta, de um apóstolo, de um pastor. Esse é o papel. Nós temos que confrontar. Agora, esse evangelho oba-oba, esse evangelho que só há facilidades, esse evangelho eu não fui chamado para pregar. Eu fui chamado para pregar um evangelho confrontador, que mexe com você, que mexe com as suas estruturas, sabe? Um evangelho que faz com que Jesus entre na sua casa, como entrou na casa de Zaqueu, Lucas 19, e faz com que ele compreenda e entenda toda a sua pecaminosidade, e ele mesmo aceite, e ele mesmo reconheça que precisa mudar através da presença de Jesus, através do evangelho, do Logos, que é o próprio Jesus, que é a própria palavra. Então, senhoras e senhores, Deus abençoe você que já é inscrito, Deus abençoe você que não é, mas vai ser, Deus abençoe você que deixa likes, Deus abençoe você que deixa dislike, Deus abençoe você que comenta meus vídeos, Deus abençoe você que me arrebenta aí nos comentários. Eu só quero dizer uma coisa para você, nosso objetivo aqui no canal Cabeça de Bíblia é ser bênção na vida de todos aqueles que nos assistem. Deus em Cristo vos abençoe. Quase 20 minutos. Mas eu sei que vai valer a pena esse bate-papo com todos vocês. Forte abraço.